Então, essa aula aqui é referente a essa data aqui, ó. Essa data aqui bem em cima aqui. Então, botar aqui o tema. Como é que eu boto o tema aqui para vocês? Aula 17 de março de 2021, Matemática, Vila Alvorada. Eu acho que o tamanho da letra tá bom. Eu botei 28, mas vamos ver se um pouquinho maior dá certo. Vou botar 48 aqui para ficar bem boa a imagem de vocês. Aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver isso daqui, ó. Nós vamos ver números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais. Faltou aqui, mas... Tá aqui, números irracionais. Aí depois, essa parte que a letra tá pequena aí que vocês estão vendo, eu mando o PDF aumentando a letra aí. Ou então eu aumento a letra na hora de digitar cada um. Tipo assim, ó. Tá? Eu vou dar uma aumentada nessa letra aí para vocês. Mas eu começo mostrando aqui na aula de vocês o seguinte: números naturais. Números naturais. Aí a gente vai ver números inteiros. Sim, ó, números inteiros. Números racionais. Aqui, ó. E vocês vão ver também isso daqui. Números irracionais. Aí vocês seguem vendo aqui, ó. Números reais. E números complexos. Então, só ajeitar isso daqui. Números complexos. Para isso, eu vou dar uma mostrada aqui no livro de vocês aqui. No livro, para vocês verem esse tópico aqui dentro do livro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. No livro. Tá bem aqui, ó. Matemática do terceiro ano. Então, vou ver se eu consigo localizar bem aqui o sumário para vocês. Sumário. Então, tá aqui, ó. Ponto, capítulo 1, aí reta. Capítulo 5, estatística básica.
a circunferência, as cônicas, matemática financeira, capítulo 7, ó. Então, a aula é preparada para vocês terem a noção básica de números e para vocês verem isso aqui, números complexos. Dá uma aumentada aqui, ó. Números complexos. Então, para entender o que é número complexo, tu tem que entender essa estrutura aqui, ó. Vocês têm que entender essa estrutura aqui, desses conjuntos. Números naturais, certo? Aí nós vamos botar o que são esses números naturais. Esses números naturais são isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que são esses números naturais. São isso daqui, ó. O que está entre parênteses, entre chaves, são esses números aí. Do 0 até infinitamente. Então, vocês observam aí do terceiro ano, começa do 0 e vai até o terceiro ano, e vai até o infinito. Então, o que eu vou fazer? Professor, mas o que significa esse do lado aqui, ó? N números naturais. Então, é a simbologia. Então, eu vou pegar isso daqui. Eu vou pegar isso daqui. Eu vou pegar isso daqui. E eu vou colar lá para os números naturais para vocês verem que começa a partir do 0 e vai infinitamente. O 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, são esses números, os números naturais. Olha a simbologia dela, já mostrei para vocês aqui, ó. Esse aqui é esse símbolo, primeiro símbolo aqui, números naturais, ó. Então, isso daqui eu vou colar, copiar, e eu vou levar lá para dentro do nosso texto de números naturais. Então, eu vou botar ele bem aqui dentro. Olha. É esse daqui que eu botei para vocês. Agora, eu queria mostrar para vocês o que são os números inteiros. Para isso, eu mostro aqui o que são esses números inteiros, ó. Vou mostrar para vocês o que são esses números inteiros. Não está conseguindo. Deixa eu ver se ele consegue agora. Não vai. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou digitar para vocês aqui. Olha como é que ficaria. Os números inteiros. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o que bota dentro desses números inteiros. Aí vocês já viram aqui o que bota dentro, ó. Os negativos, os positivos e o neutro. Então, nós vamos botar os para a esquerda, aqui, ó. Vamos botar os para a direita e os que estão e o que está neutralizado, que é o 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar logo o símbolo de inteiro e vou botar entre parênteses, assim, ó. Entre parênteses não, entre chaves, assim, ó. Aí eu vou colocar o 0,
o zero, e depois vem o mais ou menos, né? O mais ou menos um. Depois vem o mais ou menos 2, mais ou menos, botei foi menos ou mais. O mais ou menos 2, vírgula, e assim por diante. Tem o mais ou menos 3, o mais ou menos 4. Então, vou botar lá dentro. Então, você já sabe o que são esses números inteiros. Olha como é que ficou. Como é que ficou aqui, ó. Então, tá aqui. Esses são os números inteiros, esses daqui, ó. Agora, nós vamos botar os números racionais. Números racionais. Esses números racionais, basta tu pegar esses números aqui, ó, e dividir todo mundo por os naturais a partir de 1. Ou seja, vai ficar o 0 dividido por 1, mais ou menos 1 dividido por 1, mais ou menos 2 dividido por 1, e assim por diante. E aí tu começa a dividir, não é só por 1, divide por 2, ou seja, 0 dividido por 2, mais ou menos 1 dividido por 2, mais ou menos 2 dividido por 2, e assim por diante. Então, eu vou fazer essas divisões aqui, ó, e vou mostrar onde é que elas vão ficar. Onde é que elas vão ficar, essas divisões? Vou mostrar aqui para vocês. Olha como é que ficaria. Ó. Certo? Então, primeiro divide por 1. Depois divide por 2. Ó. Sim. Divide por 2. Depois divide por 3. Ó. E aí continua o processo. Quer dizer, não tem muito o que fazer, não. Eu vou pegar esse daqui e vou trazer aqui para vocês verem. Então tá aqui, eu vou pegar, ó como é o símbolo dele, ó. É um Q de quociente, tem que lembrar que é quociente. Então, ó aqui. Então eu vou pegar isso daqui, copiar. Eu vou levar para dentro do Word. Esses são os números racionais. Agora eu vou mostrar para vocês a simbologia, ó. Bem aqui, a gente chama de Q, ó. Q igual, racional. Pronto, aí já vou salvar lá dentro. Então tá aí nos números racionais. Os irracionais, como é que ficariam os exemplos de números irracionais? Então, vou mostrar para vocês aqui qual é a estrutura de vocês ver como é que constrói os números irracionais. Tá aqui, ó. É isso daqui, os números irracionais. A maioria deles são radicais. Então, ó, é mais ou menos raiz de 2, e assim vai, mais ou menos raiz de 3, e assim vai, mais ou menos raiz cúbica de 2, e assim vai. Mais ou menos raiz cúbica de 3, e assim vai. Então, isso daqui é os números irracionais. Isso daqui. Então, eu vou pegar isso daqui e eu vou colar lá dentro, copiar e botar dentro do nosso roteiro da aula. Ó. Números irracionais. Eu vou pegar e dar uma simbologia para isso daqui. Olha como é que fica a simbologia.
Simbologia a gente bota I barra. I barra. Então vai ficar assim, ó. Então ficaria assim, ó. Vou pegar esse símbolo aqui. Ó o jeito que fica. Vou botar o sinal de igual. Pronto, daqui já vai salvar lá dentro. Esses são os números irracionais. Professor, e o que são os números reais? Os números reais são todos os naturais, todos os inteiros, todos os racionais e todos os irracionais. A gente chama todos eles de uma vez só, a união deles todos, de números reais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo de números reais. Bem aqui, ó. Ó. O símbolo é R de real, aí tu tem entre chaves aqui, entre chaves não, entre chaves mesmo. Tu tem os naturais, os inteiros, os irracionais e os racionais. Então, eu só vou botar na ordem aqui, que eu chamei foi naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, eu vou respeitar essa ordem aqui e botar uma vírgula aqui, ó. Eu vou tirar ele aqui, que ele estava por último. Pronto, eu já vou levar lá para dentro. Agora eu vou pegar esse daqui, eu vou copiar e eu vou botar dentro da nossa estrutura aqui, ó. Olha como é que ficou. Então, só relembrando aqui, você já tem números naturais, vocês conhecem todos eles. Agora vocês têm os números inteiros, que são o zero, e o positivo e os negativos. E aí você tem uma estrutura um pouco mais complicada, assim, ó. Mas você continua tendo os inteiros divididos pelos naturais a partir de 1. Ó. Pega os negativos e os positivos, divide por 1. Pega os negativos e os positivos, divide por 2. Pega os negativos e os positivos, divide por 3. E esse processo continua. Agora, os irracionais, a maioria deles, ó, são radicais. Ó. Professor, me diga com palavra que são esses números irracionais. São aqueles que têm raízes não exatas. Todos os que tiverem raízes não exatas, eles são automaticamente números irracionais. Então, a maioria dos radicais vai ser chamado de números irracionais. Então, está aqui a nossa estrutura. Professor, e o que são os números reais agora? Reais. É a união desses 4 elementos, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Esses 4 elementos, esses 4 conjuntos, representados por elementos aqui, 4 elementos, na realidade, eles são todo o conjunto dos números reais. Mas aí eu preciso saber agora o que são números complexos, ó. Números complexos. Números complexos obedece esse esquema aqui, ó. É um esquema que nós vamos definir assim. O que são os números complexos? Números complexos. Então, nós vamos fazer. Primeira coisa, tu vai
saber a simbologia dos números complexos. Deixa eu ver se tem aqui. Tem, bem aqui, ó, números complexos. Então, esses números complexos, eles são duas letras, assim, ó, A mais B, e uma terceira letra chamada I. Então, eu posso dizer que esse A aqui, ele é um número real. Então, botar assim, ó. Esse A aqui é real. Então, a gente já viu a simbologia para real. E esse B aqui, vou botar um pouquinho mais afastado. Esse B, ele também é um número real. Certo? Número real, tá bem aqui. Ele é, a gente usa essa palavrinha aqui. Professor, e o que é esse I? Esse I é a raiz quadrada de menos 1. Então, eu vou botar assim, ó. Esse I é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, os complexos, da agora para frente, ele tem essa configuração, ó. O que é um número complexo? É A mais BI. Então, tu pode dizer que... Vou botar assim, ó. Tu pode dizer que esse número complexo nada mais é de que essa estrutura aqui, ó. Ver se eu tenho uma implicação aqui. Esse número complexo eu vou escrever assim, ó. C é igual. Eu sei que A é real, então eu vou escrever assim, ó. Como é que eu escrevo para vocês? Mais. Aí no lugar do B, eu sei que B é real, então eu escrevo assim, ó. Olha como é que eu vou escrever. Professor, e por que é complexo? Porque tem que aparecer o I. E esse I aqui, ó, é raiz quadrada de menos 1. Como vocês sabem, não tem nenhum número que seja real para ter raiz quadrada de menos 1. Então, eu posso justificar assim, ó. Pois, né? Pois, se eu pegar menos 1, e elevar ao quadrado, vou botar assim para você, ao quadrado, eu tenho certeza que isso daqui é menos 1, que multiplica menos 1. E menos com menos é mais na multiplicação. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, dá 1. Não é obrigado a aparecer o sinal, fica 1. Então, se eu pegar menos 1 ao quadrado, ele dá 1. E ele está dizendo que não é menos 1, o radicando aqui.
Então, olha o que eu vou pensar. Então, tem outra possibilidade. Eu vou tentar pegar um número positivo, mais um, e vou tentar elevar ao quadrado para ver se dá menos 1. Veja bem, se o negativo não deu negativo, quanto mais o positivo não tem a mínima chance de dar negativo. Por quê? Porque o negativo deu positivo. E o positivo, aí é que dá positivo mesmo. Mas vamos fazer aqui. Então, vou pegar o mais um, assim, ó, mais um, e multiplicar ele 2 vezes por ele próprio, que é o mais um. Então, mais um aqui, ó. Agora, sinais iguais, resultado positivo. Resultado positivo. Então, 1 vezes 1 é 1. Não é obrigado a aparecer o sinal, dá 1. Então, o que está acontecendo? Se eu pego o negativo e eu levo a expoente par, o resultado deu positivo. Se eu pego o positivo e levo o expoente par, ele também dá positivo. O que não deveria acontecer, porque se fosse para acontecer dentro da normalidade, daria o radicando aqui menos 1. Certo? Então, conclui-se que a única maneira de ser um número complexo, esse i, é se ao quadrado ele der negativo. Assim. Então, né? Então, vou botar assim para vocês. Então, faltou aqui a droga. Então, o que vai acontecer? A única solução é criar uma unidade imaginária, matemática, dizendo, olha, i ao quadrado, ela é, por natureza, igual a menos 1, e acabou a história. Então, por essa definição aqui, é que nós iremos dizer que os números são números complexos. Então, sendo assim, olha como é que ficou a estrutura. Sendo assim, eu vou pedir para vocês enviar mas antes eu vou fazer um exemplo. Crie exemplos de números complexos. Então, primeiro exemplo. Eu sei que segue essa estrutura aqui, ó. A mais BI. Quem é A? É real e B é real. Então, a estrutura pode ser um real na primeira coordenada e um real na segunda coordenada. O que tem que aparecer? O I. E eu sei o que é número real. Então, o que eu faço? Eu posso dizer que esse número real, A e B, são naturais, A e B são inteiros, A e B são racionais, A e B são irracionais, A e B pode ser os próprios reais, todos eles adquirem característica de números complexos. Então, eu só vou fazer aqui. Primeiro número complexo. Tu diz que... Como é que ficaria a solução? Ficaria assim.
O número complexo Z é igual a A. Aí tu bota dois naturais, pode ser 2 natural, mais 3 natural e o I. Pode ser outro número complexo, ZW igual, que é maiúsculo, botar maiúsculo, que é maiúsculo também, W. Pode ser dois números inteiros, então o que tu pode botar? Um negativo e o outro positivo. E bota o I. Isso é número complexo. Pode ser um A maiúsculo aqui, ó, que o número complexo tem que ser maiúsculo, igual a menos, pode ser um número racional, então tu tem que escrever alguma coisa dividida por outra, tu tem que escrever uma fração, pode ser uma fração negativa, uma positiva, então vou botar para o A, eu vou botar a fração mais, para o B, eu boto outra fração aqui, ó, e aí tem que aparecer o I aqui, ó. O I minúsculo, de número complexo. Então, tu escreve. Pode ser 2 sobre 7. E a segunda fração pode ser um número negativo aqui, ó. Menos 9 sobre 8. Então, aqui é um número racional, porque A e B são racionais. Então, automaticamente, caracteriza o número real. Pode ser aqui uma letra, um outro número complexo chamado de B, assim, ó, e botar dois números irracionais. Então, o primeiro radical mais, né, o segundo radical aqui, que pode ser uma raiz cúbica e assim por diante. E tem que ter o I aqui do lado de fora, caracterizando a forma complexa. Então, aqui, raiz quadrada de 2, que eu vou botar negativo também, menos 7, e bem aqui, raiz cúbica de 2, por exemplo, ou de 5, pode ser qualquer número. Então, tá aí. Eu botei vários exemplos de números complexos, certo? Aí. Agora eu só vou pedir para enviar. Então, eu vou pedir aqui o editor de voz para me ajudar. Enviar para o Gmail. Aí o Gmail que você já conhece. Né? O Gmail é esse daqui. GR Lopes, tudo junto. Lopes dos Santos. gmail.com. Aí a atividade é só, sim, enviar por analogia o total de números complexos do exemplo. Por analogia, o total de números complexos do exemplo. São quantos números complexos que eu botei aqui? Eu botei 4. 4 números complexos. Então, eu vou querer automaticamente
na analogia 4 também. Eu vou enviar a cópia do PDF. E até mais.